Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui da House Nerds, né, pra começar a nossa cobertura oficial aí de O Cavaleiro dos Sete Reinos, né, do universo Game of Thrones. E nesse episódio, vocês viram aí, a gente já falar do primeiro episódio da série. Saiu aí no dia 19, né? 9, meia-noite, acabou de sair o episódio. E enfim, vamos lá, depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar dizendo que eu achei esse primeiro episódio aqui basicamente o primeiro episódio perfeito, sabe? Pra apresentar uma série, cara, porque ele é um episódio que eu acho que ele tem, assim, tudo, sabe? Ele coloca ali. Eu acho que ele tem tudo, todo o checklist que um episódio piloto, vamos dizer assim, tem que ter, sabe? Então ele já avisa o público ali de qual que vai ser o tom da série, tá ligado? E eu acho que, tipo assim, é uma parada que meio, tipo assim, se você não gostar desse episódio, você não vai gostar da série. Eu acho que é uma coisa que eu posso dizer, assim, sobre esse primeiro episódio, sabe? Porque esse primeiro episódio ele é perfeito nesse sentido. Ele coloca o tom da série, ele apresenta os personagens, ele apresenta a trama, ele reapresenta, vamos dizer assim, esse universo, né? E, enfim, falando rapidamente do universo, para quem tá meio perdido, não sabe, a gente fez até um vídeo, tá? De primeiras impressões e também falando sobre informações, né, sobre a série e tal, mas enfim. Obviamente, né, é uma série aí derivada do universo Game of Thrones e adaptação aqui de O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Que é esse livrinho aqui, esse conto que o George fez, né? Vocês estão dando pra ver direito aí, bonitinho. E são 3 contos, na verdade, né? Tem 3 partes aqui, que é o Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso, tá? A primeira temporada vai ser o primeiro conto, tá? Então, o Cavaleiro Andante é o conto que, enfim, essa temporada tá adaptando. Bom, e é isso, né? E como eu falei, cara, eu acho que esse primeiro episódio já apresenta pra gente que a série vai ter um tom muito mais leve e mais divertido, até com mais piadas do que a gente tinha em Game of Thrones. Isso pode incomodar algumas pessoas, mas sinceramente pra mim funcionou, tá? Eu tô com o livro aqui, mas assim, ele chegou meio atrasado, tá? Não deu tempo de eu ler ele ainda, mas eu prometo pra vocês que no segundo episódio, na próxima semana, já terei lido o primeiro conto, né? Que é a adaptação da temporada aí. E enfim, estarei pronto aqui pra trazer uma análise mais, né, mais fria, comparando com o livro também, enfim. Mas vamos lá, cara. Já falei sobre o conto, né? Uma coisa que é muito interessante é, mesmo a série tendo esse tom mais leve, etc., ela começa com uma morte, né? Ela começa com um enterro ali do mestre, né? Do nosso protagonista, o Sir Duncan. E eu acho que, cara, é muito interessante ver, já pra apresentar quem é esse personagem, quem que ele servia, sabe? Eu acho que já serve pra isso, porque ele até fala, eu não sei as palavras, era pra ter um mestre aqui. E não tem, né? Não tem cerimônia, não tem mestre, não tem nada, né? É ele ali enterrando o mestre dele, né? Do lado de uma árvore ali, e é isso, entendeu? Então acho que já mostra os personagens que a gente tá trabalhando, sabe? Porque, cara, vamos lembrar dos enterros de Game of Thrones, de A Casa do Dragão, né? O quão gigantescos eles eram e tal, mas lá, obviamente, a gente tava falando das grandes casas, né? Aqui não tem grande casa, filho. Não tem, pelo menos, né? Não é onde o Duncan se encontra, né? Onde o nosso protagonista se encontra. Então, isso é muito interessante. Como a série começa ali. E eu achei muito interessante também a piada que a série faz já ali no início, né? Porque a gente tem o Duncan ali falando sobre ir por torneio, que ele pode se tornar um cavaleiro ainda melhor, porque ele já é um cavaleiro, né? Ele pode, enfim, talvez entrar pra guarda da cidade. E aí a música vai crescendo, né? Vai chegando a música ali
de Game of Thrones e tal, e você fala, olha só, vai vir uma abertura agora, uma coisa épica, vamos entrar nessa jornada, conhecer esse personagem, e não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece, tem um corte seco ali pra ele, né, fazendo as suas necessidades, e é isso, cara, eu acho que é a piada pra já dar o tom da série, entendeu? Se você não curtir, já falei, se você não curtir esse episódio, você provavelmente não vai curtir a série, cara, porque esse é o tom da série, tá? E a gente tem uma abertura muito mais modesta ali, né? Não é aquelas aberturas que a gente tá acostumado em A Casa do Dragão, em Game of Thrones. Aparece só um nomezinho ali, né? E uma trilha sonora de fundo, né? Uma trilha sonora muito legal também, que inclusive eu tenho que citar, aqui também é composta pelo Ramin Djawad, né? Que enfim, faz a trilha sonora de Game of Thrones, fez A Casa do Dragão, vai fazer do filme novo da Supergirl, fez Eternos, né? O Ramin que tá trabalhando aí, que eu gosto bastante também. E logo depois dessa cena a gente já conhece o Egg, né? A gente é apresentado ao Egg, o Duncan chega ali num estabelecimento que com certeza não é 5 estrelas, e a gente conhece o Egg, né? Bom, e chegando ali no estabelecimento, né, a gente vê que tem um cara ali bêbado, todo maluco, né, que fala que sonhou com o Dunk, né, e deixa ali, inclusive, uma moedinha, né, pra pagar ali as paradas que ele comeu e tal, e é uma moeda com, né, o símbolo Targaryen ali, cara, e você já pensa, né, o pessoal que lê o livro, né, que já tá ligado, mas enfim, ele fala, eu sonhei com você. E ele deixa ali uma moeda Targaryen. Então você fica já, né? Quem pegou a referência pegou. Né? Os Targaryens, eles são sonhadores, né? Enfim, tem toda essa parada aí, né? Cara, e uma coisa que eu preciso dizer é sobre os aspectos técnicos da série e sobre a ambientação, tá? Porque eu acho que tudo isso continua num nível altíssimo, altíssimo. Então a gente tá acostumado em muitas séries da HBO, mas assim, principalmente em Game of Thrones, em A Casa do Dragão, a gente tá acostumado a ter nível, aquele nível de cinema, né, que a HBO costuma fazer. Então, a gente tem cenários, design de produção, fotografia, trilha sonora que eu já citei, toda essa parte técnica sempre muito bem feita, né? Então, acho que a gente consegue ver isso assim pela primeira vez quando o Dunk chega ali na cidade, né? Chega ali em Valfreixo, que a gente consegue observar todo o nível técnico e o esmero ali, né, que eles tiveram para fazer essa série, assim como, né, como eu já falei, eles já tinham tido nas séries anteriores. Então, isso é tudo muito interessante, né? E, cara, é o que eu tô falando, cara, o tom dessa série ele vai ser diferente, ele vai ter um tom muito mais piada, e tem algumas piadas muito interessantes aqui, né? Então, e tem aquele momento que o Dunk chega ali para as duas mulheres, que ele tá procurando ali o Manfred, né? Não lembro o nome da casa dele. Enfim, o cara lá pra, né, falar por ele, falar que lembra dele e tal. E as mulheres falam, ele é um cavaleiro andante. É a mesma coisa que um cavaleiro, só que é mais triste, né? E depois o Duncan fica pensando nisso. Não, eu não sou triste. De onde elas tiraram isso? Ele fica falando com o cavalo ali e tal. Cara, e tem várias dessas piadinhas. O próprio Egg faz algumas, enfim. É muito legal, cara. Eu curti bastante, assim, esse tom da série, sendo bem sincero. E, mano, é muito interessante a gente já ver também, até por essa cena, né, que ele chega ali em Valfreixo e tal. A gente já vê que a série vai realmente focar no Small Folk, né? Que é esse termo aí do universo Game of Thrones, que é o povo comum, né? Então a gente já vê isso desde o início, cara. Então, ele teve a burocracia ali pra entrar no torneio, ele não tem grana, né? Ele não consegue uma armadura, ele não tem uma armadura, ele usa roupas de fazendeiro, sei lá, igual falam pra ele, entendeu? Então, tudo isso mostra, né, o tom dessa série, como a série tá tratando, né, de um personagem muito diferente do que a gente tava acostumado ali nas outras séries do universo Game of Thrones, cara. Então, isso tudo é muito interessante. E ali em Valfreixo, né, enquanto a gente tá vendo o Duncan andando pela cidade, conhecendo a cidade ali, a gente é apresentado ao Fossway, né, o Sir Stephen Fossway,
E também o primo dele, que eu não lembro o nome, sinceramente, é muito nome. Toda a série de Game of Thrones a gente sofre com esse problema aqui na cobertura, que é muito nome pra lembrar. Enfim, mas a gente apresentado ali aos fósseis, né? E que, enfim, esse fóssil, né? Ele é conhecido como maçã. E ele vai ser. Ele, inclusive, tem o símbolo ali de uma maçã, né? Agora que eu vi. E, enfim, ele vai ser muito importante, tá? Tanto ele quanto o primo, eles serão importantes para essa história. Então, é a série já apresentando esses personagens aqui pra gente, tá? Enfim, e tem uma coisa muito interessante também. Logo depois, a gente tem o teatro com os bonecos ali, né? Que eu não sei, acho que tem um termo pra isso. Quem souber, coloca aí, mas não é marionete, né? É outra parada. Eu não sei, tem um termo específico pra esse tipo de teatro aí, enfim. Mas a gente vê ali, a menina, ela tá contando uma história sobre a rebelião dos Blackfyre, né? Blackfyre. Que, enfim, quem tá ligado, o universo Game of Thrones sabe, mas teve, né, essas rebeliões de Blackfyre que elas acabaram de acabar nesse momento, tá? Inclusive uma coisa que eu não sei se eu falei, mas essa série aqui, ela se passa, acho que é 90 anos antes ou depois de Game of Thrones, e 70... agora eu confundi. É 70 e 90, tá? Mas é antes de Game of Thrones, obviamente, e depois de A Casa do Dragão. Se eu não me engano, é 70 antes de Game of Thrones e 90 depois de A Casa do Dragão, tá? Eu só confundi qual que é o 70 e qual que é o 90. Mas é isso, ela tá no meio aí entre essas duas séries, e aqui a gente tem, né, esse teatro aí tal, contando sobre a rebelião Blackfyre, que foi algo muito importante, né, na história Targaryen e etc, enfim, então ela já tá dando um contexto ali, né, a série já tá dando esse contexto pra gente também. Bom, e logo depois a gente é apresentado aí, ali numa festa ali, né, que o Dunk acaba entrando meio que de penetra ali, né, a gente é apresentado ao Lionel Baratheon, né, que é o Tempestade Risonha, é isso? O nome dele? A Tempestade Risonha, é isso mesmo. Então, cara, é mais um personagem que eu achei muito legal, é mais um personagem que dita o tom da série também, porque chega um Baratheon ali, né? A gente sabe qual o tamanho deles em Westeros, qual que é a fama deles, né? Pô, em Game of Thrones a gente tinha o Stannis, a gente tinha o Robert, né, no início, enfim, a gente sabe como eles são grandes guerreiros e tal, tem toda essa coisa. E esse cara aqui, ele é só um bêbado, tá ligado? Então, mano, eu gosto muito da cena dele falando com o Dunk ali principalmente ali na parte final, depois que eles dançam e tal. Tudo isso é muito bom, tá? Eles dançando, ele conhecendo o Dunk, ele falando pra o Dunk ser alto, né? Inclusive é daí que ele pega o nome dele. Mas principalmente a cena logo depois deles dançarem, deles curtirem e tal, deles conversando e o Dunk falando os problemas da vida dele e tal, que chances eu tenho, né? E ele fala, mano, o que eu devo fazer? Eu não sei. Então, tipo assim, é isso, sabe? A gente é apresentado. O Baratheon dessa série, ele é só um cara bêbado que gosta de curtir, entendeu? E é isso, tá ligado? Ele não é tipo um grande guerreiro e tal, aquela parada, não. Ele é isso aí, entendeu? Então é mais um indicativo aqui do tom da série. Eu achei muito legal, cara. Muito legal aqui o Lionel Baratheon, tá? E, mano, é isso, né? O episódio termina ali com o Dunk reencontrando, né? O Egg. Enfim, resolvendo acolhê-lo, vamos dizer assim, como seu escudeiro, né? Até porque ele viu que o moleque poderia ser útil, né? Inclusive a gente tem mais algumas piadas, são muito interessantes, do Dunk falando o nome dele, o Egg falando, eu não conheço. Ah, você conhece todos os cavaleiros de Westeros? Ah, só os bons. É muito legal. Enfim, mas termina com uma cena, cara, que eu achei muito fofa, muito legal, que é sobre o Egg falando. Cara, olha esse roteiro, cara. A gente tá falando aqui de piada e tal, mas tem um roteiro muito bem feito, cara, porque termina, né, com a cena ali deles olhando pro céu, deitados sobre as árvores, e eles veem uma estrela cadente, né? E aí o Egg tem aquela parada, ó, só a gente viu essa estrela cadente.
e a Estrela Cadente é um indicativo de boa sorte, né? E só a gente viu ela porque os outros cavaleiros, eles não estão olhando pro céu nesse momento. Eles estão todos nas suas tendas. Ninguém tá dormindo no chão igual a gente. E o Dunk até fica puto, tipo, cala a boca aí, mano. Porque parece que o Egg tá zoando ele, né? Mas depois ele pensa melhor, pô, então só a gente teve sorte, olha aí. É só a gente viu a Estrela Cadente. Então, cara, eu acho que é a cena perfeita, assim, pra terminar esse episódio, entendeu? Mostrando como, em teoria, né, eles não terem uma tenda, eles não serem, né, bens de vida, vamos dizer assim, favoreceu eles nesse momento, né, entre aspas. Então, é uma cena muito legal, cara, é uma cena muito bonitinha pra terminar o episódio. Um pouco antes disso, tem uma coisa que eu não falei, mas tem o Egg falando um pouco sobre a origem dele, né? É assim, quem sabe, sabe, né? Quem lê o livro sabe. É uma coisa que eu não falei aqui no vídeo, inclusive, é que eu não vou dar spoiler, tá? Eu não vou dar spoiler dos livros, do que tá à frente nessa história, até porque, enfim, pode não ser todo mundo que lê o livro. Eu mesmo não li o livro, mas enfim, eu já sei de uma coisa, eu assisti todos os episódios da série já, enfim. Então tem essa parada, né? Vai rolar um mistério aí, tá? Sobre o personagem do Egg, né? Sobre quem ele realmente é. Vai rolar uma parada dessa. E nessa última cena a gente tem também um indicativo disso, porque ele fala, o Dunk fala que vai levar ele pra casa, né? Devia te colocar no cavalo e levar você até em casa. E o Egg fala, você teria que ir até Kingsland. E aí o Dunk fala, você é da Baixada das Pulgas, então? Ele, não sou. Né? O que tem Kingsland tirando a Baixada das Pulgas? Fica aí no ar, né? Pra quem não sabe, enfim. Mas, mano, é isso. Dando um resumo final, eu acho que realmente é um ótimo primeiro episódio. Gostei muito do tom, gostei muito da apresentação. Como eu falei, eu já assisti os 6 episódios, né, aqui dessa temporada. O pessoal da Warner, da HBO Max, confiou na gente aí esses episódios. E a gente terá a cobertura semanal aí da série. Então, todos os episódios a gente vai ter análise aqui. Vou tentar trazer até uma análise um pouco menor, talvez, tá? Um pouco mais resumida. Porque esse primeiro episódio foi meio loucura, tá? Eu tô gravando meio em cima, tal, enfim. Mas os próximos serão melhores. Vou ler o livro aqui também, como eu falei, tá? Então, vou poder trazer uma comparação aqui com o livro, etc. Mas essa parada de não falar spoiler, eu vou manter, tá? Não vou falar spoiler sobre o que vai acontecer à frente, né? Vai ser só análise do episódio mesmo. E é isso, tá, pessoal? Então, acompanhe aí essa cobertura com a gente aqui da House Nerds, beleza? A gente lembra que esse conteúdo aqui vai tanto para o nosso canal do YouTube quanto para todas as principais plataformas de podcast, tá? Se você tiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, deixa uma boa avaliação aí pra gente que vai ajudar bastante. E fica sempre ligado em todas as nossas redes sociais, mas principalmente no nosso Instagram, sempre tem de novo novidades, notícias. A gente tá colocando lá, deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe aqui a cobertura com a gente, beleza? É isso, pessoal, valeu, falou!